Fala turma, beleza? Bora lá então, vamos fazer a solução daquele desafio que eu coloquei para vocês. Lembra lá? Criar um loopzinho para ficar informando vários números e depois no final mostrar o resultado de qual foi o maior número informado pelo usuário. Beleza, então vamos lá. Vou abrir aqui o Visual Studio. Deixa eu trazer para cá. Beleza, vamos criar aqui um projetinho novo. Vamos lá. Solução. Maior número. Beleza. Estamos criando aqui o projeto. Tá abrindo, deixa eu passar aqui para voltar. Para gravar aqui para vocês. Tá, aumentar um pouquinho aqui. Então, beleza. Primeiro passo, o que eu pedi para vocês aqui? Para a gente criar um algoritmo. Tá, então eu vou colocar o algoritmo que eu criei. Certo? Deixei ele pronto aqui. Vou só colar ele para vocês verem. Como que eu criei esse algoritmo? Eu criei ele assim, ó. Primeiro passo, passo 1. Criar uma variável para armazenar o maior número informado pelo usuário. Ou os números informados pelo usuário, melhor dizendo, né? Depois, criar um loop. Tá? Estou criando um while aqui, né? Para receber os números até que o usuário digite 0. Então, ele vai ficar digitando vários números até que o usuário digite 0. Vai falar, mas por que o while, né? Por que não um for, por exemplo? Porque é o seguinte... Como eu não sei a quantidade de números que o usuário vai digitar, então eu coloquei um while. Tá? Porque ele vai digitar até que uma condição aconteça que faça que o loop pare. Se eu soubesse, por exemplo, digite 10 números, 3 números, 5 números, para depois eu informar o maior, aí eu poderia criar um for, tá? Porque aí eu já sei a quantidade total de digitações que vão acontecer ali. Mas nesse caso eu não sei, então eu estou criando um while, ele vai ficar infinito até que a condição pare o loop, beleza? Aqui eu explico aqui, né, no passo 3. Continue o loop até que o número digitado pelo usuário seja diferente de 0. Né, se for diferente de 0, ou seja, então ele vai continuar o loop. Se o número for 0, ele vai parar o código. Beleza. Passo 4. Verifique se o número digitado pelo usuário é maior que o valor armazenado na variável número. Tá? Ou seja, eu vou criar uma variável de número para receber os valores informados pelo usuário. Então, se o último valor informado for maior do que está aqui, o que ele tem que fazer? Atualiza o valor da variável, para ele poder me mostrar depois o resultado na tela, que é o passo 5. Tá? Quando o usuário digitar 0, finaliza o código, mostra o maior número informado. Beleza? Então, vamos aqui agora partir realmente para o nosso código aqui, para a nossa linha de comando. O primeiro passo que eu falei é o quê? Criar uma variável para poder receber os valores informados, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável de tipo inteiro e vou dar um nome para ela de número, beleza? Bom, feito isso, eu vou informar para o usuário o que eu quero que ele faça. Então, vamos lá, como é que eu imprimo um comando na tela? Console.writeLine, né? Tá aqui já, abre e fecha aspas, eu vou colocar aqui, digite ou informe, né? Números para encontrar o maior número informado. Vou botar um tracinho e vou colocar entre parênteses aqui. Para encerrar, digite 0. Vou fechar aqui e vou finalizar aqui, ponto e vírgula. Beleza, vou fazer o console writeLine de novo para pular uma linha. E aqui agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o comando de captura dos números informados pelo usuário. Como é que eu faço esse comando? Console.writeLine, aí eu vou colocar aqui, digite um número, 2 pontos, espaço, ponto e vírgula. Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar só o write, tá? Porque aí ele não vai pular a linha, ele vai colocar na frente aqui. Beleza, então eu estou falando para o usuário digitar o valor, tá? Como é que eu recebo esse valor agora? Eu não criei a variável aqui para receber o valor? Criei. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso agora fazer com que essa variável receba esse valor. Então o número recebe o quê? Vamos lá. Convert. Ponto, ó, ele já deu o comando para mim aqui, ó, 32 console.readline, certo? O que ele está fazendo aqui?
console.readline, está recebendo o valor informado pelo usuário, ele entra como texto, aí o convert to int 32 está pegando o valor de texto, convertendo para número inteiro e armazenando na variável número, tá? Só uma outra coisinha, eu poderia usar aqui também o seguinte, ao invés de eu usar o convert to int 32, eu poderia usar int.parse, tá, pessoal? Poderia usar o parse aqui, ó, também vai dar certo, tá? Porque qual que é a diferença? O parse, ele pega valores de string e converte para o tipo de variável que você está colocando aqui, tipo de variável numérica, tá? Inteiro, float, double, beleza? No caso aqui, eu vou usar o parse, tá? Não vou usar o convert to int, tá? Depois eu posso explicar depois a diferença de um do outro, mas nesse caso aqui eu vou usar o parse, que ele é bem comumente usado, tá? O pessoal usa bastante o parse também, beleza? Então, bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui já o comando de impressão em tela, né? Console.writeline. Aí eu vou digitar aqui o maior número informado foi ponto e vírgula. E aí o comandinho de saída, console.readKey, que ele vai guardar, ó, apertar uma tecla para finalizar o programa, beleza? Então, ele está fazendo aqui. Aqui eu vou concatenar, né? Qual a variável eu vou concatenar? O número. Eu não estou recebendo o valor informado pelo usuário na variável número, então eu vou colocar aqui, beleza? Então, até aqui está tudo ok, tá? Então, vou comentar aqui para você. Aqui recebe o valor informado e converte em número. Ou melhor assim, converte de texto para número, tá? Aqui eu vou colocar imprime o maior valor na tela, beleza? Aqui aguarda apertar qualquer tecla para encerrar o programa. Ok, pessoal? E aqui a variável, vou colocar aqui, recebe também, né? Mas eu vou colocar aqui, armazena os valores, tá? Ou armazena o valor, né? Armazena o valor informado. Tá, beleza. Então tá legal, aqui tá funcionando, tá bonitinho, vamos testar, né? Eu vou colocar aqui, ó. Lá ele pede para eu fazer a pergunta, né? Fala o que eu tenho que fazer e faz a pergunta. Digite o número, vou digitar aqui 12. Quando eu apertar Enter, ó lá, o maior número informado foi 12. Por quê? Porque eu só estou com a variável criada, né? Eu recebi na número e estou imprimindo aqui o valor que foi digitado. Então, beleza, está funcionando, bonitinho, perfeito. Vou salvar aqui, tá, perfeito. Feito isso, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a brincadeira, eu preciso fazer a mágica acontecer. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que eu não sei quantas vezes ele vai digitar para mim aqui. Então, eu vou criar um laço de repetição. Que laço? Eu já falei lá em cima, que é o while, certo? Agora, ó, eu já vou começar aqui, eu vou usar essa estrutura que ele já criou para mim aqui, o true. E você vai entender o porquê que eu vou usar o true. Tá? Por que eu vou usar o true? Beleza, vamos lá. O que eu fiz aqui? Se eu colocar aqui dentro, ó, opa, joguei para baixo. Se eu colocar aqui dentro, dessa forma, o que vai acontecer? O while true, o while é verdade. O que ele é verdade? Essa condição de que o que está aqui dentro vai estar sendo executado até que eu digite 0. Tá? Mas como que eu vou dizer pro meu laço de repetição que ele precisa parar, tá? A hora que o usuário digitar 0? Bom, isso é simples. Eu vou criar uma estrutura de condicional. Vou fazer uma estrutura de comparação para ele comparar o valor informado, se é igual ao que eu estou pedindo ou não. Tá? E que estrutura é essa? É um if. Vou usar um if. Aí ele já até coloca para mim lá, olha, se número for igual a 0, tá?
você vai fazer o que se o número for igual a zero? Eu vou parar o código. Para eu parar o código, eu vou usar esse comandinho aqui, ó, o comandinho break. Tá? O que o comando break faz? Para a execução do código se a condição for verdadeira. Que condição? Meu número for igual a zero. Tá? Aqui, ó, é condição de parada do código. Se o número for igual a zero, o código vai parar. Então ele para aqui, break. Beleza, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se já deu certo, ele vai ficar pedindo para eu repetir números aqui, vai pedir para eu ficar repetindo vários números até que eu digite zero. Digitei zero, ele para. Beleza? Então vamos lá. Vou iniciar aqui. Bom, iniciou o código, então vamos. 25, opa, ó, pediu outro número. 64, opa, pediu outro número. 98, opa, pediu outro número. 125, pediu outro número. 645, agora eu vou digitar um zero. Vamos ver o que ele vai fazer. Zero, opa, maravilha. Só que olha só, o que ele fez aqui, ó? O maior número informado foi zero. Mas é verdade isso? Não. Qual que é o maior número informado? É o 645. Mas por que ele não informou? Agora, entra, lembra aqui, ó, passo 4. Verifique se o número digitado pelo usuário é maior que o valor armazenado na variável número. Se for, atualize o valor da variável. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que criar uma outra variável. Qual variável eu vou criar? Eu vou criar uma variável para poder receber o que está dentro de número. Por quê? Porque o número vai ter que valer zero. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada maior número, beleza? E aí eu vou criar aqui um outro if, fazer uma comparação. Que comparação eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, se a minha variável número for maior do que maior número, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o que está dentro de número e vou armazenar dentro de maior número, certo? Então, ou seja, vamos lá, vou explicar a lógica agora. Eu não estou recebendo todo o valor informado pelo usuário na variável número? Aqui? Estou. Beleza. Então, qual é o menor valor informado por ele? Pode, para ser, no caso aqui, para valer e não parar o código, tem que ser 1. Então, vamos lá. O usuário digitou, ele digitou lá número 1. Então, ele tem número 1. A minha variável maior número, o que ela vai receber? Por enquanto, ela não tem nada. Por isso que ela está dando aqui, ó, um erro. Tá vendo que ela está dando erro? Ó? Eu coloquei o mouse em cima dela, ela coloca uso da variável local não atribuída. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar ela aqui, ó. Como que eu vou inicializar? Como que eu inicializo ela? Número, maior número, recebe 0. Olha lá, já tirou o erro. Por quê? O menor valor informado para essa variável vai ser 0, tá? Eu poderia colocar aqui também, se não me engano é isso aqui, ó, int. Eu acho que é aqui, ó, mini value, ó. Aí, ó, mini value. Por quê? Ele vai equivaler, isso aqui vai ser equivalente a 0, tá? O menor número inteiro possível, tá? Eu posso usar isso aqui também. Pode ver que ele já errou também, tá? Ou colocar 0 também, tá? Eu posso colocar maior número recebe 0, tá? Vou até comentar aqui, vou deixar ela comentada aqui, tá? Tanto faz, beleza? Eu vou usar esse aqui, ó, para você ver que vai dar certo, tá? Então ele coloca aqui, ó, constante, ó, mínimo valor, tá? Ele é uma constante inteira, ele vai ficar com valor mínimo. O número, ele tá aqui, ele coloca até um número negativo, tá? Porque vai ser um número bem abaixo. Então, ou seja, toda vez que inicializar o código, a variável maior número vai ser menor do que 0, inclusive, tá? Então, o que ele vai fazer? Toda vez que eu digitar um número aqui, se o que estiver em número for maior do que o que está aqui dentro armazenado, então o que ele vai fazer? A substituição. Eu vou pegar o que está dentro de número e armazenar dentro de maior número. Entenderam? É isso que ele vai fazer. Se o que for digitado em número for igual a 0, ele vai parar o código. Então, ele vai sempre fazer esse loop aqui para mim. Vai sempre fazer essa troca desse valor de variável.
beleza? Aí eu só não posso esquecer de fazer isso aqui, ó. Agora, na hora de imprimir na tela, eu tenho que imprimir o quê? Maior número, porque senão ele vai sempre imprimir 0 para mim, tá? Vamos testar o código agora? Então vamos lá, iniciar. Então eu vou digitar 25, 62, 128, 658, 325, 16, vou digitar um 0 agora. Olha lá, maior número informado, 648, perfeito. O código está funcionando, está tudo bonitinho. Legal? Vou deixar aqui do lado, vou abrir, vou inicializar de novo e vamos começar aqui. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou inicializando a minha variável maior número, tá? Com uma constante negativa, que eu mostrei para vocês, então ela vai ser menor, inclusive, do que 0. Se eu digitar 0 aqui, automaticamente ele para o código. O maior número informado foi 0, ele fecha para mim, tá? Mas, ou seja, se eu digitar 1, não é maior do que um número negativo? Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir um outro número. Por quê? Porque ele é maior do que 0. Certo? Então ele faz o quê? Ele pega o que está dentro de número e joga dentro de maior número para mim. Agora maior número vale 1. Então eu vou digitar agora 2. Certo? Então beleza. 2 não é maior que 1? Então a minha variável estava recebendo 2, ela é maior do que estava em maior número, então o maior número agora recebe o que estava nela, agora ele vale 2. Então, e assim por diante. 3, 4, 5, 6, certo? Até eu digitar 0. Quando eu digitar 0, o que vai acontecer? Essa condição vai ser falsa. Por quê? 0 não é menor do que 6? Se 0 é menor do que 6, ele entra nessa condição, tá? Se o meu valor for 0, para o meu while, para o código. Ele para o código, ele vem aqui e imprime o maior número informado, que foi 6. Foi o último valor maior do que 0 ou maior do que o número anterior que estava dentro dessa variável aqui, número, entendeu? É assim que a gente resolve esse problema. Beleza, pessoal? É um problema fácil, não é de grande dificuldade, mas exige um pouquinho de raciocínio lógico aqui para a gente poder resolver o problema. Beleza, pessoal? Tá joia? Então, antes disso eu vou colocar aqui, eu só vou comentar aqui, ó. Cria uma estrutura condicional para verificar o maior número informado, tá? E aqui eu vou colocar aqui, substitui o valor da variável pelo maior número informado. Beleza, pessoal? Assim a gente finaliza o exercício e eu espero que vocês tenham conseguido resolver e bora para cima. Bons estudos, pessoal. Valeu, um abraço.